Muito bem. Então, vamos ver algumas soluções analíticas para a equação de difusão que acabamos de deduzir. Então, nós temos aqui a equação de difusão, que ela depende do tempo e do espaço, e aqui o alfa é a difusividade, que vai ditar a taxa com que U vai se difundir no domínio que nós estamos estudando ao longo do tempo. E vamos utilizar o método de separação de variáveis, assumindo que a nossa função U possa ser escrita como produto de duas funções, sendo que uma delas é função apenas de x, do espaço, e a outra função é dependente apenas do tempo. Então, vamos substituir esta expressão na equação de difusão que deduzimos. Então, substituindo, nós temos o seguinte: o primeiro membro derivado no tempo, esse termo aqui ele não vai ser o mesmo, é uma constante, e em relação ao tempo, e nós derivamos apenas este termo. Então, vai ficar x maiúsculo vezes t', essa linha representando a primeira derivada da função em relação ao tempo, igual a alfa. Agora, este termo aqui, então, neste caso, como eu estou derivando apenas no espaço, a função t maiúsculo é uma constante, então nós temos apenas a segunda derivada, duas linhas, da função x maiúsculo. Eu vou copiar essa expressão aqui para cima e rearranjando os termos, então colocando todos os termos que estão relacionados ao tempo para um mesmo membro da esquerda e todos os termos que dependem do espaço no membro da direita, e nós vemos que esta relação, esta igualdade, ela é válida independente do valor de tempo que eu assumo no membro da esquerda e independente do valor de x que eu assuma no membro da direita. Então, isso só é possível se esses termos são iguais a uma constante, a mesma constante que nós chamamos de constante de separação de variável. E este par de equações, elas possuem soluções que dependem do valor do C. Então, a solução da equação de difusão vai depender do valor de C neste caso. Então, teremos essencialmente três casos: quando C é maior do que zero, quando C é igual a zero ou quando C é menor do que zero. Então, vamos analisar cada uma dessas situações separadamente. O primeiro caso que vamos analisar é quando C é maior do que zero. Eu coloquei aqui, neste retângulo laranja, a expressão que nós obtivemos com o método de separação de variáveis para a gente lembrar esse par de equações que adotamos em cada um dos casos em que C é maior do que zero, igual a zero e menor do que zero. Então, no primeiro caso, C é maior do que zero. Então, vamos substituir o valor de C por lambda ao quadrado, sendo que lambda é um número real não nulo. Então, estamos assegurando que o C é um número positivo. Então, substituindo nesta equação, então, este termo igual a C, então vai ficar 1 sobre alfa, t' sobre t igual a lambda ao quadrado. Rearranjando os termos, nós temos t' menos lambda ao quadrado alfa t igual a zero. E vamos buscar uma solução que é da seguinte forma: t maiúsculo de t igual a e elevado a pt para esta EDO homogênea. Então, neste caso, a nossa função t é igual a e elevado a pt, enquanto a sua primeira derivada é igual a p vezes e elevado a pt. Substituindo na nossa equação diferencial, nós temos isto: p e elevado a pt menos lambda ao quadrado alfa e elevado a pt igual a zero. Deixando em evidência ept, nós temos então esta exponencial vezes p menos lambda ao quadrado alfa igual a zero. Este termo aqui, e elevado a pt, independente do valor de t que eu assumo, ele nunca vai ser zero. Então, isso só é verdade se somente cp menos lambda ao quadrado vezes alfa for igual a zero. Então, nós temos que
o valor de P tem que ser igual a lambda ao quadrado alfa. Assim, uma solução geral para a função t maiúsculo é da seguinte forma: e elevado a lambda ao quadrado alfa t. Agora vamos olhar a função x maiúsculo. Então nós temos x duas linhas sobre x é igual a lambda ao quadrado. Rearranjando os termos, nós temos x duas linhas menos lambda ao quadrado x igual a zero. Então busca-se novamente uma solução da seguinte forma: x é igual a um e elevado a qx. Substituindo nas expressões, então a segunda derivada de e elevado a qx vai ser dado por q ao quadrado e elevado a qx menos lambda ao quadrado e qx igual a zero. Deixando em evidência e qx, nós temos e qx vezes q ao quadrado menos lambda ao quadrado, tudo isso igual a zero. Então, semelhantemente ao que vimos anteriormente, isso só é válido somente se q ao quadrado menos lambda ao quadrado for igual a zero. Então, neste caso, nós temos que q pode ser tanto mais ou menos lambda. Então, nós temos duas soluções particulares. Uma que vamos chamar de x1, que é e elevado a lambda x, e x2 igual a e elevado a menos lambda x. Então, uma solução geral pode ser dada pela combinação linear dessas duas soluções particulares. Então, x pode ser dado por uma constante gama e elevado a lambda x mais θ e elevado a menos lambda x. Então, lembrando que o que acabamos de deduzir, x é dado por esta expressão, x maiúsculo, enquanto que t é dado por e elevado a lambda ao quadrado alfa t. E como vimos anteriormente, u é dado pelo produto dessas duas funções. Então, nós temos que a nossa função u, que segue a equação de difusão, ela é dependente de x e do tempo, é dada por gama e elevado a lambda x mais θ e elevado a menos lambda x, tudo isso vezes e elevado a lambda ao quadrado alfa t. Então, esta função, ela satisfaz a equação de difusão, só que ela, para questões práticas, ela não é útil, justamente porque nós temos aqui funções que não são limitadas, tanto no espaço quanto no tempo. Observem que, com o passar do tempo, isso aqui vai tender a infinito. Então, a nossa função, o valor de u, ela vai tender a infinito. E para valores de x tendendo a mais infinito ou menos infinito, também a nossa função ela tende a infinito. Então é como se eu tivesse, por exemplo, se eu estivesse estudando um contaminante, ou a concentração de alguma substância num certo meio, é como se em certo instante eu já tivesse concentrações infinitas, ou que a concentração dessa substância aumentasse progressivamente ao longo do tempo, exponencialmente ao longo do tempo. Então, na prática, esta solução para o caso em que c é maior do que zero não tem correspondência prática em problemas físicos, até onde eu conheço. Vamos analisar agora num caso em que c é menor do que zero. Então, neste caso, vamos substituir o valor de c por menos lambda ao quadrado, sendo lambda um número real não nulo. Então, assim, temos que, para a primeira equação, nós temos 1 sobre alfa, t' sobre t igual a menos lambda ao quadrado. Rearranjando os termos, nós temos que t' mais alfa lambda ao quadrado t é igual a zero. Substituindo da mesma forma como fizemos anteriormente, procurando uma função da forma e elevado a pt, nós temos então que t' vai ser igual a p vezes e elevado a pt. Substituindo nesta equação, nós temos p vezes e elevado a pt mais alfa lambda ao quadrado e elevado a pt igual a zero. Deixando em evidência e elevado a pt, nós temos então e elevado a pt vezes p mais alfa lambda ao quadrado, tudo isso igual a zero.
e isso só pode ser igual a zero se isso que está em parênteses, entre parênteses, é igual a zero. Assim, nós temos que P é igual a menos alfa lambda ao quadrado. Então, a nossa solução geral para essa função do tempo é e elevado a menos alfa lambda ao quadrado t. Agora vamos avaliar a função dependente do espaço. Então, x, duas linhas, dividido por x é igual a menos lambda ao quadrado. Rearranjando os termos, nós temos que x, duas linhas, mais lambda ao quadrado, x é igual a zero. Então, buscamos novamente uma solução exponencial. Então, x é igual a e elevado a qx. Então, derivando essa função duas vezes, no espaço nós temos então q ao quadrado e elevado a qx mais lambda ao quadrado e elevado a qx igual a zero. Deixando em evidência aí qx, nós temos então e elevado a qx vezes q ao quadrado mais lambda ao quadrado, tudo isso igual a zero. E isso só é igual a zero somente se q ao quadrado mais lambda ao quadrado for igual a zero. Assim, nós temos que Q é igual a mais ou menos lambda I, onde I é a unidade imaginária. Então, a solução geral para a nossa função é dada por uma constante, assim, a combinação linear de duas soluções particulares, uma quando nós temos o Q é igual a mais lambda I e outra quando o Q é igual a menos lambda I. Então, neste caso, uma solução geral seria dada pela combinação linear para essas duas condições. Então, o nosso x é dado por gama, uma constante gama, vezes e elevado a lambda ix, mais outra constante θ, vezes e elevado a menos lambda ix. E agora nós temos uma vantagem que essas funções elas são limitadas. Então, o módulo dessas de e elevado a lambda ix é 1. Então, elas não vão para valores mais ou menos infinitos de x, elas são limitadas, né? Agora, combinando essas duas funções, uma dependente do espaço e outra dependente do tempo, nós temos então a nossa função que segue a equação de difusão, que é dada então pelo produto dessas duas funções, essa dependente do espaço e essa dependente do tempo. Então, nós vemos que neste caso em que c é menor do que zero, pode ser representado por gama elevado a lambda ix mais θ elevado a menos lambda ix, tudo isso vezes e elevado a menos alfa lambda ao quadrado t. Neste caso, o que é interessante é que com o passar do tempo, com valores cada vez maiores de t, isso aqui tende a zero. Então, é o que eu espero num caso, algum problema físico em que eu tenho uma substância que em uma certa porção ela está em alta concentração e ela vai se difundindo com o tempo. Com o passar do tempo, a concentração tende a se dissipar, né, se espalhar pelo domínio do meu problema. Então, é razoável que a tendência, né, do valor de U diminuir com o tempo. Então, esta equação ela vai ter uma utilidade prática em diversos problemas físicos que fomos estudar a equação de difusão. O terceiro caso em que exploraremos, antes disso, eu gostaria de destacar que nós podemos representar esses dois termos entre parênteses, removendo-se as exponenciais complexas, utilizando-se a fórmula de Euler. Então, eu posso reescrever, por exemplo, e elevado a lambda x como sendo cosseno de lambda x mais i seno de lambda x. E, semelhantemente, e elevado a menos lambda x como sendo cosseno de lambda x menos i seno de lambda x. E, bom, como o gama e θ são constantes arbitrárias, que elas vão ser determinadas em função das condições iniciais, condições de contorno que eu tenha no meu problema, eu posso reescrever esses dois termos entre parênteses como uma combinação também de cossenos e senos,
encontrando outros valores para essas constantes que estão multiplicando cada um desses termos. Então eu posso reescrever esta solução da equação de difusão em função de seno e cosseno, esses termos dependentes do espaço. Então, uma outra representação matemática dessa solução, U de x de t é dada por uma constante d vezes seno de lambda x mais e vezes cosseno de lambda x, tudo isso vezes e elevado a menos alfa lambda ao quadrado t. O terceiro caso que abordaremos aqui é quando c é igual a zero. Então, neste caso, nós temos que este termo é igual a zero. Então, 1 sobre alfa, t' sobre t é igual a zero. Então, nós temos que t', a primeira derivada da nossa função dependente do tempo, é igual a zero. Isso só é possível se a nossa função t for uma constante. Ela não muda no tempo. Agora, a nossa segunda equação, dependente apenas do espaço, então nós temos que x duas linhas dividido por x é igual a zero, ou seja, a segunda derivada da nossa função x é igual a zero. Isso implica que a x' é igual a b, uma constante, a primeira derivada é uma constante, ou seja, a nossa função x ela é uma reta, um polinômio de primeiro grau. Então, a nossa função que segue a equação de difusão, neste caso em que c é igual a zero, ela pode ser escrita como uma reta. A vezes x mais b. Então, nesse caso, ela não depende do tempo. É uma solução, vamos dizer assim, mais sem graça, né? Porque ela não tem uma evolução temporal. Ela tem uma solução estacionária, mas ela é muito importante. Ela é um caso em que essa concentração, ou, por exemplo, se eu estivesse estudando a condução de calor, é um caso particular de uma solução estacionária. Então, imaginem, por exemplo, que eu tenho um valor fixo de U numa extremidade do meu problema, por exemplo, em 0, e na outra extremidade, como condição de contorno, em L, eu tenho outro valor de U, e no equilíbrio eu espero que, se U obedece à equação de difusão, no equilíbrio a variação dessa concentração vai ser linear, deste ponto em 0 até o L. Então, essa também é uma solução importante, é um caso da solução estacionária, ou seja, que ela não varia no tempo, ela já está em equilíbrio.